Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma videoaula da nossa playlist de Fisiologia Humana para o Ensino Superior. Nessa videoaula nós continuaremos a discorrer sobre a fisiologia endócrina e, em específico, nessa aula discutiremos aqui a primeira etapa acerca da correlação que existe entre o hipotálamo e a hipófise. Tá? Então, nessa primeira videoaula, nós discutiremos aqui qual que é a correlação que existe entre uma estrutura denominada como hipotálamo, pertencente ao sistema nervoso central, e a hipófise, que é a principal glândula endócrina quando a gente fala em nível de regulação de vários hormônios. Então, os nossos checkpoints dessa aula são aqui: discorrer acerca do hipotálamo, a hipófise, comentaremos sobre o famoso eixo hipotálamo-hipófise e os hormônios secretados pela neurohipófise. E na aula subsequente a essa, a gente faz uma discussão mais extensiva acerca dos hormônios da adenohipófise. Nessa videoaula também eu gostaria de trazer com vocês aqui algumas ideias sendo aprimoradas, ou melhor dizendo, elas vão ser complementadas ao que a gente viu na aula introdutória do sistema endócrino. Então, aqui é um resumo anatômico acerca da composição de glândulas e hormônios aí, pertencentes ao sistema endócrino humano. Então nós veremos que existe uma diversidade de vários hormônios. Então tem hormônios produzidos pela glândula pineal, hipotálamo, neurohipófise, adenohipófise, tireoide, paratireoide, o timo, coração, fígado, estômago e intestino delgado, pâncreas, córtex da suprarrenal, a medula da suprarrenal, pelo rim, pela pele, pelos testículos, pelos ovários na mulher, pelo tecido adiposo e até mesmo aqui pelas placentas, quando a gente está falando no contexto de uma mulher grávida. No entanto, não menos importante, é de interesse nós ainda retomarmos a discussão de que o sistema nervoso e o sistema endócrino eles trabalham conjuntamente, mas em específico eu quero trazer a vocês que o sistema hormonal, o sistema endócrino, ele atua como um sistema de controle e regulação. O que vai distingui-lo do sistema nervoso é o seguinte: quando a gente comenta do sistema nervoso, ele apresenta aqui uma alta velocidade de atuação, um efeito pouco duradouro, e a natureza desse estímulo, desse controle e regulação é basicamente de natureza elétrica, utilizando isso aqui da sinapse química. Em contrapartida, o sistema hormonal ele apresenta uma baixa velocidade de atuação. Aqui não se lembre, eu havia comentado que o hormônio obrigatoriamente precisa ser secretado aí na corrente sanguínea para encontrar-se com o tecido-alvo e, por fim, aí, ter todo o efeito, seja estimulatório ou inibitório. E a natureza desse estímulo é essencialmente químico, no entanto tem um efeito mais duradouro. De maneira qual é extremamente importante que vocês entendam que existe uma correlação, ora entre o sistema nervoso, ora entre o sistema hormonal. De maneira qual os dois trabalham de maneira complementar e conjunta. E aí, estabelecendo-se uma relação, isso aqui eu tirei do Saventon, entre o controle neuronal e endócrino, o que a gente precisa entender? Que existe a duração no sistema nervoso é muito curta e as respostas são mediadas aqui por neuromoduladores. O reflexo endócrino, a ação é mais longa e a gente depende aqui dos hormônios, tá? Então isso aqui é só uma figurinha que sintetiza muito bem o que a gente já discorreu na aula anterior e na introdução desta aula. Para além disso, um aspecto muito interessante entre o controle endócrino e o controle nervoso é que, quando comparado ao sistema endócrino, como eu falei para vocês, a ação do sistema nervoso costuma ser extremamente rápido. No entanto, a duração é mais curta e localizada. Em contrapartida, a resposta hormonal, como eu falei para vocês, ela é mais duradoura, no entanto ela é mais lenta. E para além disso, um aspecto muito importante a ser destacado ainda é que os neurônios podem responder a hormônios de maneira a qual você tem toda uma plasticidade neuronal, alterando comportamento e etc., quando você tem uma estimulação via glândula endócrina aí, para que haja uma coestimulação
de determinadas regiões corticais, de maneira a qual você tem aqui uma alteração, uma modulação na secreção hormonal. Não menos importante ainda, pessoal, é de interesse ser destacado que eventuais fatores ambientais, ou seja, estímulos externos, frequentemente eles estão aqui atrelados a disparar ação em ambos os sistemas, seja o sistema nervoso, seja o sistema endócrino, tá? De maneira a qual você haja uma integração das ações tanto nervosas quanto endócrinas, tá? E aí você tem a presença aqui de células neurosecretoras. O sistema endócrino, como eu falei para vocês, está intermediado aqui com a presença de uma substância sinalizadora, que é o hormônio. Você tem aqui a célula endócrina, que vai secretar esse hormônio, que vai cair na corrente sanguínea, até que chegue aqui na célula-alvo. Uma outra via de comunicação celular muito interessante é a sinalização parácrina, ou seja, você tem uma sinalização em células vizinhas. E uma outra sinalização interessante a ser destacado aqui é a sinalização autócrina, que é uma sinalização na qual a célula secreta um determinado hormônio, e esse hormônio, ou esse sinalizador, se preferirem assim, ele atua sobre a própria célula. Então, a célula secreta o sinalizador, que se ancora num receptor presente nessa própria célula, e aí dispara um determinado estímulo, uma determinada sinalização. Então, como eu falei para vocês, as células endócrinas em específicos estão atreladas aqui com a secreção de hormônios por glândulas que vão cair na corrente sanguínea, e esses hormônios vão passear por todo o corpo até que encontre aqui as células-alvo para fazer aí a sua ação fisiológica. E como eu falei para vocês, os hormônios eles precisam obrigatoriamente se ligar a um receptor que, a depender da natureza química desse hormônio, pode estar localizado aqui na membrana plasmática, ou na região citoplasmática, ou até mesmo na região nuclear. Posto isto, eu quero trazer a vocês aqui uma ampliação do conceito de hormônio que nós havíamos dado na aula anterior. Classicamente, nós diríamos que o hormônio são mensageiros químicos que são produzidos por células endócrinas, que vão ser aí lançados no sangue até atingir uma célula-alvo para estimular diferentes funções. Em contrapartida, o conceito de hormônio ele sofreu uma atualização no sentido de que a gente entende que é ainda um mensageiro químico, produzido aqui por células endócrinas, neurônios, células endócrinas em tecidos não endócrinos, como por exemplo coração, rins, tecido adiposo, que podem tanto estimular quanto inibir as mais diversas funções celulares, podendo-se utilizar-se do sangue ou não para atingir a sua célula-alvo. Então você tem efeitos endócrinos, aqueles que precisam obrigatoriamente da corrente sanguínea, mas você pode ter efeitos parácrinos, ou seja, uma célula secreta um determinado hormônio que vai atuar numa célula vizinha, ou até mesmo um efeito autócrino. Essa substância que é liberada sinaliza a própria célula. Tá? Então percebam que é muito mais ampla a discussão quando se fala de hormônio. Então, essa figurinha aqui nos traz que o córtex cerebral ele pode receber estímulos, de maneira a qual células neurosecretoras hipotalâmicas vão estimular aqui, ora por ação de neurônios inibidores, neurohormônios inibidores ou neurohormônios liberadores, a hipófise anterior, você libera aí hormônios tróficos que vão atuar em diversas glândulas, que vão aí chegar até os tecidos efetores. E aí você pode correlacionar a secreção ou a liberação disso aqui por alças de feedback, que podem ser positivas ou negativas, como a gente havia discorrido na nossa última aula. O mais importante a ser trazido aqui para vocês é o seguinte: o primeiro órgão que eu quero trazer para vocês como liberador de hormônio é justamente o hipotálamo. E o hipotálamo ele tem uma correlação funcional muito importante com a hipófise. Então você tem aqui o hipotálamo, você tem aqui os corpos mamilares, o hipotálamo, o quiasma óptico, e você tem aqui a eminência mediana e o infundíbulo. Tá? O hipotálamo correlaciona-se anatomicamente e funcionalmente com a hipófise, de maneira a qual a hipófise que está aqui dentro da célula turca,
apresenta duas porções, uma porção anterior, que nós chamamos de adenohipófise, e uma região posterior chamada aqui de neurohipófise, tá? Não é menos importante, eu preciso que vocês entendam que a hipófise é uma amálgama de células glandulares produtoras de hormônios, sendo que majoritariamente 80% dos hormônios são produzidos aqui na adenohipófise e apresenta uma correlação de células neuronais aqui com função secretória, que está aqui atrelado com a neurohipófise ou hipófise anterior. A adenohipófise, ela obrigatoriamente, ou melhor, desculpa, ela se origina a partir aqui do epitélio da cavidade oral, enquanto a neurohipófise ela é derivada aqui do tecido neuronal associado ao terceiro ventrículo aí, em específico da região do assoalho, tá? Então, a adenohipófise é originada do epitélio da cavidade oral e a neurohipófise aqui é derivada do assoalho do terceiro ventrículo. Como eu falei para vocês, existe uma correlação anatômica funcional entre o hipotálamo e a hipófise, que nós denominaremos aqui como sistema porta-hipotálamo hipofisário, ou seja, você tem corpos neuronais aqui na região do hipotálamo que correlacionam-se aqui com a hipófise, seja na sua porção anterior ou na sua região posterior. O aspecto mais interessante a ser destacado aqui para vocês é o seguinte: em específico, nós veremos que a adenohipófise ela produz hormônios e secreta hormônios. No entanto, a porção posterior, que é a neurohipófise, ela simplesmente vai armazenar e secretar hormônios que são produzidos pela região hipotalâmica. Então, só dando uma destrinchada aqui para mais didático, o que nós teremos aqui? No hipotálamo, nós temos aqui neurônios sintetizando hormônios para a porção da hipófise posterior. E nós temos aqui neurônios também que vão liberar aqui nos capilares do sistema porta. E o sistema porta é justamente toda essa irrigação que comunica o hipotálamo com a hipófise, tá? E aí, como eu falei para vocês, nós temos aqui uma porção anterior, que é a adenohipófise, e nós temos a porção posterior, que é a neurohipófise. Na porção da hipófise anterior, ou adenohipófise, nós temos aqui células endócrinas liberando seus hormônios, segundo conjunto aqui de capilares, para diversas regiões do nosso corpo. E aqui na região posterior, na hipófise posterior, na adenohipófise, nós teremos simplesmente o armazenamento e a secreção aí de hormônios que são produzidos pelo hipotálamo, que no caso aqui, nós veremos ao término dessa aula, é o hormônio antidiurético, agora conhecido como vasopressina, e a ocitocina, que é um hormônio que estimula, por exemplo, a ejeção de leite pelas glândulas mamárias e as contrações uterinas. Então, qual que é a ideia aqui? O hipotálamo ele vai apresentar aqui neurônios sintetizadores que sintetizam aqui hormônios tróficos que liberam-se aqui nos capilares do sistema porta. Os vasos do sistema porta, eles carregam hormônios tróficos diretamente para a adenohipófise. E a adenohipófise, por sua vez, vai ter o quê? Hormônios aqui sendo produzidos e liberados segundo um conjunto de vários capilares aqui para sua distribuição, como eu falei para vocês. Então, nós temos aqui uma série de vários hormônios que são produzidos pela adenohipófise, como por exemplo, prolactina, hormônio do crescimento, o hormônio estimulador da tireoide, o hormônio estimulador aqui, adenocortical, que vai estimular aqui o córtex da suprarrenal. Nós temos aqui as gonadotrofinas, que é o hormônio luteinizante, o folículo estimulante, que ora estimulam ovários quanto os testículos, tá? Então o sistema porta, o sistema porta hipotálamo hipófise é essa correlação existente entre hipotálamo e adenohipófise em específico, tá? Então, novamente, o que eu quero que vocês entendam é que na porção posterior aqui da hipófise, a neurohipófise, nós teremos aqui hormônios que são produzidos pelo hipotálamo, que no caso são dois, que é o hormônio antidiurético ou vasopressina e a ocitocina. A ocitocina e o ADH são armazenados aqui na porção posterior da hipófise, na neurohipófise, e são aí
liberados, atuando, ora, o hormônio ADH atua aqui nos túbulos renais, fazendo a ativação aqui das aquaporinas, ou seja, você aumenta a expressão das aquaporinas, reabsorvendo mais água, e a ocitocina atua tanto nas glândulas mamárias quanto na musculatura uterina, promovendo a ejeção do leite aqui durante o ato de mamar do bebê, e promove aqui a contração aí da musculatura uterina durante o parto. Então, o que é importante nós se atentarmos aqui? O hipotálamo ele correlaciona-se aqui com a adeno-hipófise, justamente graças ao sistema porta-hipotálamo-hipófise, de maneira qual nós teremos aqui uma série de vários hormônios e também neurotransmissores que podem ora inibir, ora estimular hormônios hipofisários. Então vamos lá. Você tem esse primeiro hormônio aqui denominado como hormônio liberador de gonadotrofinas, que vai estimular a liberação aqui pela adeno-hipófise do folículo estimulante do hormônio luteinizante. Você tem aqui esse hormônio denominado como hormônio liberador do hormônio de crescimento, que estimula o hormônio do crescimento, mas a somatostatina ela vai inibir a liberação do GH. Nós temos aqui também o hormônio liberador de tireotrofina, que estimula o hormônio estimulante da tireoide. Em contrapartida, a dopamina ela inibe a liberação de prolactina pela adeno-hipófise, e esse hormônio liberador de corticotrofina estimula o ACTH, que é um hormônio estimulador adenocotitrófico, perdão. Beleza? Então percebam que existem relações ora inibitórias, ora estimulatórias entre hipotálamo e adeno-hipófise. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui como que se daria o controle da lactação. Então você tem uma relação entre hipotálamo, neuro e adeno-hipófise. Então vamos lá. Você tem aqui, ó, o som da criança chorando estimula centros encefálicos superiores, de maneira qual na região do hipotálamo você vai ter estimulações para o neurônio produtor da ocitocina. Tá? A ocitocina, como eu falei para vocês, é produzida no hipotálamo, mas ela é armazenada na neurohipófise, de maneira qual a neurohipófise libera a ocitocina, que vai estimular aqui a contração da musculatura lisa presente ali nas glândulas mamárias e a ejeção dos leite. Tá? Claro que é importante nós destacarmos ainda que o ato de sucção aqui, o ato do bebê puxar o mioepitélio aqui da glândula mamária, vai estimular mecanorreceptores aqui no mamilo, que estimulam diretamente o hipotálamo a liberar mais ocitocina, e a ocitocina vai atuar aqui nas glândulas mamárias. Além disso, nós temos aqui uma célula produtora de PIF, que é justamente um hormônio que inibe a produção de prolactina. Tá? A prolactina é um hormônio que está atrelado aqui com a secreção de leite, ou seja, enquanto um vai ejetar o leite, um outro está atrelado com a produção, com a secreção do leite. Tá? Se eu diminuísse aqui o PHI, que é esse hormônio inibitor da prolactina, os níveis de prolactina aumentam e aí você secreta o leite. Se eventualmente você tem inibição aqui das células produtoras de prolactina, isso daqui não acontece, tá? Mas se você remove o PHI, você aumenta a prolactina, aumenta a secreção de leite. Então vocês percebam que é toda uma sinalização muito bem orquestrada, ora entre estímulos de sucção, mecanorreceptores, hormônios que podem coestimular ou inibir a liberação de um determinado hormônio para produção ou para ejeção e por aí vai, tá? Então vamos lá. Você tem aqui uma série de hormônios hipotalâmicos, né, como eu falei. Então você tem aqui o PRF, que está atrelado com a prolactina. Você tem a dopamina também, que pode estar aqui associado. TRH, CRH, GRH, somatostatina, GNRH, tá?
E aí nós temos ainda os hormônios secretores aqui de hormônios tróficos que estão presentes aqui na região do hipotálamo. Você tem aqui uma série de vários hormônios da adeno-hipófise que eu falei para vocês, que são prolactina, TSH, ACTH, GH, folículo estimulante, luteinizante, que nós iremos comentar na próxima aula. E esses hormônios aqui da adeno-hipófise, eles vão atuar em alguns alvos endócrinos aqui específicos. Então, por exemplo, prolactina atua aqui nas mamas. TSH estimula a tireoide por sua vez produz aqui os T3, T4. O CTH vai lá na região do córtex da suprarrenal, liberando cortisol. GH pode atuar aqui no fígado, liberando IGF-1, fatores de crescimento, né? Mas a gente vai ver que tem uma ação também em regulação de metabolismo. Folículo estimulante, luteinizante, que são gonadotrofinas, atuam aqui nas gônadas, né? Então você tem aqui a estimulação de androgênios, estrógeno, progesterona e por aí vai. Então percebam que é muito bonito isso aqui, tá? E aí, só por descargo de consciência, nós temos a hipófise, que é um importante protagonista aqui no sistema endócrino. Em específico, nós chamaremos a hipófise como pituitária, ou também chamada de glândula mestra. Como eu falei para vocês, o hipotálamo, que é uma estrutura do sistema nervoso central que produz hormônios via o eixo hipotalâmico hipofisário, estimula a hipófise. A hipófise, como eu falei para vocês, é subdividida como adeno-hipófise ou hipófise anterior, que você tem aqui a somatotrofina, que é o hormônio do crescimento, o ACTH, TSH, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante e a prolactina. Mas nós também temos aqui uma porção da hipófise denominada como neurohipófise ou hipófise posterior, que vai armazenar e secretar dois hormônios que são produzidos pelo hipotálamo, que é a ocitocina e a vasopressina. Beleza? Então, novamente, nós temos aqui os hormônios hipofisários. Você tem um estímulo que vai sinalizar que o hipotálamo, que libera um hormônio 1, o aumento desse hormônio do 1 via sistema porta hipofisário vai lá na adeno-hipófise, aumenta o hormônio 2, o aumento do hormônio 2 vai lá na glândula endócrina e por aí vai. Mas você tem várias alças aqui que podem regular a secreção desse hormônio. Então você tem uma alça aqui curta, que dá aqui, pelo aumento do hormônio liberado pela adeno-hipófise, você estimula o hipotálamo a liberar menos hormônio, ou até mesmo o hormônio lá da glândula alvo final pode estimular por via de retroalimentação negativa a adeno-hipófise ou até mesmo o hipotálamo, tá? Aqui novamente nós temos uma esquematização de todos aqueles hormônios hipofisários, né? Então você tem aqui os hormônios hipotalâmicos, adeno-hipofisários, quais são os alvos deles, né? E os alvos aqui não endócrinos. Mas em específico eu quero trazer para vocês aqui a neurohipófise, né? Só para a gente finalizar essa aula e não ficar tão extensiva. Na região do hipotálamo, em específico, nós temos aqui neurônios que são provenientes de dois núcleos, tá? Que são o núcleo paraventricular e o núcleo supraóptico. Esses dois núcleos aqui estão relacionados com a produção da vasopressina e da ocitocina. Como eu falei para vocês, o hipotálamo produz a vasopressina, que é chamada também de ADH ou hormônio antidiurético, e a ocitocina, ou também chamada de oxitocina, tá? E esses hormônios produzidos pelo hipotálamo são armazenados na pituitária posterior, na hipófise posterior ou na neurohipófise. Eu estou falando esses nomes para vocês entenderem aí e guardarem, tá? E aí vamos lá. A neurohipófise, ela vai armazenar a ocitocina, e a ocitocina ela estimula ora a contração uterina durante o parto, quanto a contração das glândulas mamárias, o que leva aí a não a secreção, perdão, pessoal, mas sim a ejeção do leite materno durante a amamentação. Um detalhe muito importante, eu preciso fazer essa ressalva, é o seguinte: a prolactina ela está associada com a produção do leite, mas a oxitocina está associada com a ejeção do leite, beleza? E a vasopressina, ou hormônio antidiurético, pode ter dois efeitos. Primeiro,
A vasopressina ela pode atuar aqui nos túbulos renais, aumentando a reabsorção de água. E nós veremos que isso aqui está atrelado com aumento de aquaporinas. E aqui eu preciso fazer uma ressalva muito importante. Eu vejo corriqueiramente as pessoas cometendo um erro de falar que a vasopressina aumenta a aquaporina. Não é isso, gente. O que acontece é o seguinte: a vasopressina ela vai aumentar a expressão de aquaporina. O que significa isso aqui? Você vai ter mais aquaporinas, que são justamente esses receptores que vão fazer aí a estimulação do processo de reabsorção da água, tá? O que reduz aqui o volume de água formada. E isso daqui está associado quando a vasopressina se liga a um receptor que nós denominamos como receptor Ver2. Além disso, o hormônio antidiurético ou vasopressina, ele pode atuar também aqui na musculatura lisa dos vasos, aumentando a contração da parede arteriolar, aumentando a resistência periférica, tá bom? Quando isso aqui se liga a um receptor denominado como receptor V1, ou receptor de vasopressina 1, ou se preferir aqui, receptor de vasopressina 2. Então vamos lá. Não pode esquecer, a neurohipófise não produz hormônio. No entanto, ela armazena e secreta os dois hormônios, que é a ocitocina e a vasopressina, que são produzidos pelo hipotálamo, beleza? Então, como que a vasopressina atua? Como eu falei para vocês, a vasopressina, que é um hormônio produzido pelo hipotálamo, armazenado na neurohipófise e secretado pela neurohipófise, atua nos túbulos renais de maneira a qual, quando o ADH se liga a um receptor V2, que é, já percebam que em decorrência da própria natureza do hormônio, se está aqui na membrana plasmática receptor, nós temos aqui um hormônio de natureza proteica. A vasopressina se liga ao receptor, ativa aqui a proteína G, então você tem aqui ATP sendo hidrolisado, formando AMP cíclico. Esse aumento do AMP cíclico vai fazer o quê? Fazer aumento aqui da proteocianoquinase A. A proteocianoquinase A vai fazer toda uma sinalização para a adenina. A adenina vai ser fosforilada, atua aqui nos microtúbulos. Essa adenina, ela pode ser agora exocitada e, por sua vez, essa exocitose faz com que haja um aumento da aquaporina. Percebam que essa proteína aqui ela pode ser reciclada ou até mesmo endocitada novamente, degradada. Percebam ainda que essa proteoquinase A ela pode estimular aqui todo um processo transcricional. Então aumenta a transcrição aqui, CREBP, aumenta aqui a síntese de de uma molécula chamada AP2, que é um precursor aqui da aquaporina, que vai fazer todo esse processo. Então é muito bonito, né? Vai muito de encontro com o que eu falei, mas só sintetizando para vocês não ficarem confusos, A vasopressina se liga ao receptor, que vai desencadear todo um processo aqui de hidrólise do ATP, aumentando-se aqui o número de AMP cíclico. Esse aumento de AMP cíclico aqui, que é um importante sinalizador mensageiro celular, vai fazer com que aumente aqui a proteoquinase A. A proteoquinase A pode aumentar aqui a transcrição, quanto também fazer aqui toda uma ativação da adenina P, que vai levar aqui ao aumento da expressão de aquaporinas, que são justamente esses receptores que vão fazer um aumento da reabsorção da água. Beleza? Nós temos ainda que destacar que existem alguns fatores que podem regular ainda a vasopressina. Então, o que acontece? A angiotensina 2, ela aumenta a produção e liberação de vasopressina aí pelas células dos núcleos supraóptico ou paraventricular, que são aqueles dois núcleos lá que eu falei que estão localizados no hipotálamo. O estresse também pode ser um fator que estimula a secreção de ADH por mecanismos que são desconhecidos, mas tem-se visto isso. E glicocorticoides inibe a expressão do gene aqui associado com ADH. Um outro fator importante a ser destacado é que o álcool também inibe o ADH, tá? Quando a pessoa bebe muito, ela inibe aqui o ADH
e por sua vez aumenta aí a, a diurese. A pessoa urina com mais frequência, porque o ADH está inibido, beleza? A ocitocina, também chama de oxitocina, estimula aqui a contração uterina durante o parto, tá? E a contração das glândulas mamárias, o que vai levar aqui à ejeção do leite. Um detalhe é que até o próprio choro do bebê, o estímulo visual, pode ter uma sinalização via eferente que vai estimular o hipotálamo passa a produzir ocitocina, a ocitocina é direcionada para a hipófise posterior, para a neurohipófise, que vai agora secretar a ocitocina no sangue, a ocitocina se direciona aqui para as glândulas mamárias e tem-se a ejeção do sangue, tá? Então, ó, percebam que você pode ter aqui a aferência sensorial, ou seja, o próprio ato de sucção aqui estimula os mecanorreceptores presentes ali no miointério, ou até mesmo miointério, não, perdão, no mioepitélio ali da glândula mamária, de maneira qual isso estimula o hipotálamo a liberar aqui ocitocina mediante a neurohipófise, que vai promover a ejeção látea, ou até mesmo a ocitocina ela pode estimular a contração do miointério, de maneira a qual você tem aqui as contrações uterinas aí durante o parto, tá? Então, esse aqui é um resumão dos hormônios armazenados e secretados pela neurohipófise. Como eu falei para vocês, nós temos aqui corpos celulares presentes no hipotálamo, em específico os núcleos supraóptico e paraventricular, de maneira a qual produz-se aqui dois hormônios, que é a vasopressina e a ocitocina. Esses hormônios produzidos pelo hipotálamo são direcionados para serem armazenados aqui na porção posterior da hipófise, que nós também podemos chamar de neurohipófise. E os dois hormônios são a vasopressina, que estimulam aqui as glândulas, os túbulos renais, de maneira a qual aumenta a expressão de alcoporinas, e esse aumento de alcoporinas estimula a reabsorção d'água. A ocitocina, por sua vez, que também é produzida pelo hipotálamo e armazenada na neurohipófise, estimula as glândulas mamárias a ejetar o leite ou a promover aqui a contração da musculatura uterina durante o parto, beleza? A literatura adotada foram essas, e em específico eu utilizei bastante o Silverton, Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, seguida aqui do Bene Levy, beleza? Muito obrigado, é um prestígio você estar assistindo a videoaula. Se você tiver gostado, deixe seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, que me ajuda bastante, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula. Fui!